Você já se perguntou como eram os rituais de sepultamento na antiga cultura judaica, conforme descritos na Bíblia? Muito mais do que simples despedidas, esses ritos carregavam significados profundos que tocavam na essência da fé e na relação do ser humano com o divino. Neste vídeo, vamos explorar práticas que remontam a milhares de anos e descobrir como o respeito pela vida e pela morte moldou uma das tradições mais antigas da humanidade. Prepare-se para uma jornada que revela os segredos e mistérios do sepultamento judaico-bíblico, um processo que vai muito além de enterrar um corpo, mas que envolve purificação, honra e uma crença inabalável na eternidade. Fique conosco e descubra como o passado ainda ressoa nos costumes de hoje. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Na tradição judaica, a vida é considerada o maior presente que Deus concede a cada ser humano. A importância da vida é profundamente enraizada na Bíblia, desde o relato da criação em Gênesis 2:7, onde lemos que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse versículo destaca que a vida não é apenas uma função biológica, mas um sopro divino, o que confere ao corpo humano uma dignidade única. Consequentemente, o respeito pelo corpo após a morte é uma extensão do respeito pela vida. Essa perspectiva é reforçada em Salmo 139:14, onde Davi declara: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A criação do corpo é vista como uma obra maravilhosa de Deus, o que justifica a necessidade de tratá-lo com extrema reverência, mesmo após a morte. Na visão judaica, a morte não é simplesmente o fim da existência, mas uma transição para outra dimensão da vida espiritual. Essa crença é fundamentada em diversas passagens bíblicas que falam sobre o destino da alma após a morte. Eclesiastes 12:7 resume essa transição de forma poética e teológica: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui, o pó representa o corpo físico que retorna à terra, de onde foi formado, enquanto o espírito retorna ao Criador, indicando que a alma continua a existir e a relação com Deus não é interrompida pela morte física. A transitoriedade da vida e a inevitabilidade da morte também são temas centrais no livro de Jó. Em Jó 14, versículos 1 e 2, lemos: O homem, nascido de mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Esta descrição enfatiza a fragilidade da vida humana e a necessidade de se preparar espiritualmente para o que vem depois. Além disso, a crença na ressurreição, particularmente entre os fariseus na época do Novo Testamento, também influenciou os costumes de sepultamento. Em Daniel 12:2, é profetizado: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Este versículo reflete a esperança de que, no final dos tempos, Deus ressuscitará os mortos para um julgamento justo, o que torna o tratamento do corpo ainda mais significativo na tradição judaica. Assim, na cultura judaica, tanto a vida quanto a morte são envoltas em um profundo sentido de reverência e continuidade. A vida é um dom sagrado de Deus, e mesmo após a morte, o corpo é tratado com a dignidade que reflete essa santidade. O sepultamento é, portanto, não apenas um ato de despedida, mas um rito de passagem que reconhece a sacralidade da vida e da morte, conforme ensinado na Bíblia. Na tradição judaica, um dos primeiros atos após a morte é a lavagem ritual do corpo, conhecida como tahara. Esse ato é profundamente simbólico, representando a purificação da alma antes de sua jornada final. A Bíblia estabelece a importância da purificação em várias passagens, como em Números 19, versículos 11 e 12, que diz: Aquele que tocar em algum morto, cadáver de qualquer pessoa, será imundo por 7 dias. Ao terceiro dia e ao sétimo dia, se purificará com aquela água, e será limpo. Embora essa passagem se refira à purificação daqueles que entraram em contato com um cadáver, o princípio da limpeza ritual se aplica também ao corpo do falecido, como uma forma de honrá-lo e prepará-lo para o descanso eterno. A lavagem é realizada com grande respeito e é acompanhada de orações,
reafirmando a crença de que o corpo é um vaso sagrado que abrigou a alma. Em João 19:40, vemos um exemplo claro dessa prática na preparação do corpo de Jesus. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com especiarias, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Aqui, a combinação da lavagem com o uso de especiarias indica a intenção de honrar o corpo e preservar sua dignidade. Após a lavagem, o corpo era envolto em um sudário de linho branco. O uso do linho tem um significado especial, pois é um tecido associado à pureza e à santidade. Em Apocalipse 19:8, o linho fino é descrito como os atos de justiça dos santos, simbolizando a pureza espiritual. Este envolvimento também reflete uma preparação cuidadosa para a ressurreição. No relato do sepultamento de Jesus em João 20, versículos 6 e 7, vemos a atenção dada ao sudário. Chegou, pois, Simão Pedro, seguindo, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço, que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Esse detalhe sugere que mesmo o ato de envolver o corpo era feito com precisão e reverência. Além disso, o envolvimento do corpo com especiarias, como mirra e aloés, não apenas servia para preservar o corpo temporariamente, mas também para cumprir o costume de honrar os mortos, conforme praticado em várias culturas antigas e especificamente mencionado na Bíblia. Uma das práticas mais importantes na tradição judaica é o sepultamento no mesmo dia da morte, sempre que possível. Isso está fundamentado na lei mosaica, conforme descrito em Deuteronômio 21, versículos 22 e 23. Se alguém tiver cometido pecado digno de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Embora essa passagem trate especificamente de execuções, o princípio de sepultar rapidamente para evitar a impureza se aplica a todos os casos de morte. Esse costume ressalta o respeito pelo corpo humano e a crença de que ele deve retornar à terra rapidamente, sem prolongar o estado de impureza. Essa prática é observada até hoje no judaísmo e reflete uma atitude de respeito tanto pela vida quanto pela morte. O sepultamento imediato é também uma forma de mostrar consideração pela alma do falecido, que não deve ser deixada em um estado de transição por mais tempo do que o necessário. Na tradição bíblica, as sepulturas familiares eram comuns e consideradas sagradas. A importância de ser sepultado junto aos antepassados é evidenciada em vários relatos bíblicos. Em Gênesis 23:19, vemos a primeira compra de um terreno para sepultamento quando Abraão adquire a caverna de Macela para enterrar Sara. Depois disto, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na cova do campo de Macela, em frente a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Essa caverna não foi apenas um local de sepultamento para Sara, mas tornou-se a sepultura familiar de Abraão e de seus descendentes, incluindo Isaque, Rebeca, Jacó e Leia. Gênesis 49 de 29 a 31 menciona Jacó instruindo seus filhos a enterrá-lo na caverna de Macela, onde seus pais e avós estavam sepultados. Este ato demonstra o desejo de manter uma conexão espiritual e familiar mesmo após a morte. As sepulturas familiares também eram uma maneira de preservar a identidade do clã e garantir que a memória dos antepassados fosse mantida viva. Em Números 20 de 24 a 28, lemos sobre a morte e sepultamento de Arão no Monte Hor, acompanhado por seu filho Eleazar, uma prática que reforça a continuidade familiar mesmo na morte. Os túmulos escavados na rocha eram uma prática comum entre os judeus de classes mais altas, especialmente durante o período do Segundo Templo. Esses túmulos eram frequentemente cavados em colinas ou montanhas e ofereciam uma proteção natural contra saqueadores e animais. Um exemplo icônico de tal túmulo é o de Jesus. Em Mateus 27, versículos 59 e 60, lemos: E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol de linho, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. A grande pedra rolada na entrada do túmulo servia como uma barreira física e simbólica, significando o fechamento do ciclo da vida terrena e protegendo o corpo até a ressurreição.
Esses túmulos escavados na rocha também refletem uma crença em um espaço sagrado para o corpo, que deveria descansar em um ambiente que refletisse a dignidade e a reverência devida ao falecido. O período de luto, conhecido como Shivá, dura 7 dias e é uma prática profundamente enraizada na tradição judaica. Durante a Shivá, os enlutados permanecem em casa, recebem visitas e dedicam-se à oração e reflexão. Este período é mencionado pela primeira vez em Gênesis 50:10, onde José lamenta a morte de seu pai, Jacó, por 7 dias, e vieram até a eira de Atade, que está além do Jordão, e prantearam com grande e muito grave pranto. E José fez a seu pai um pranto de 7 dias. A Shivá é um tempo para honrar a memória do falecido, permitindo que a família e amigos expressem sua dor, compartilhem memórias e se consolem mutuamente. Esse período é seguido por outros marcos de luto, como o Shlolim, que dura 30 dias, e o Avelut, o luto de um ano, especialmente para a morte de um pai ou mãe. Este ciclo de luto reflete uma compreensão profunda da necessidade de tempo para curar e para que a memória do falecido seja honrada de maneira apropriada. Em 2 Samuel 1 de 17 a 27, Davi lamenta a morte de Saul e Jonatas, mostrando que o luto é uma expressão natural e necessária de respeito e saudade. Mesmo após o período de luto, a memória do falecido é mantida viva por meio de visitas ao túmulo, orações e o acendimento de velas, especialmente no aniversário de morte, conhecido como Yarzeit. O mandamento de honrar pai e mãe, conforme Êxodo 20:12, não se limita à vida, mas se estende ao cuidado e respeito com a memória deles após a morte. Além disso, em Gênesis 35:20, vemos que Jacó erigiu uma coluna sobre o túmulo de Raquel, um ato que serve tanto como memorial quanto como uma forma de marcar a sepultura para futuras gerações. E Jacó levantou uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até ao dia de hoje. Essa prática de marcar os túmulos com pedras ou monumentos simples continua até hoje, simbolizando a conexão contínua entre os vivos e os mortos e a permanência da memória através das gerações. O sepultamento judaico, conforme descrito na Bíblia, é um processo rico em significado, refletindo o respeito pela vida e pela morte. Cada passo, desde a lavagem do corpo até o luto e as práticas de memória, está profundamente enraizado em uma visão de mundo que valoriza a dignidade humana e a santidade da criação divina. Esses rituais, que remontam aos tempos bíblicos, continuam a ser observados até hoje, conectando as gerações de judeus a uma tradição sagrada e imutável. O sepultamento na tradição judaica, conforme descrito na Bíblia, é um testemunho profundo do respeito pela vida e pela criação de Deus. Cada detalhe, desde a lavagem até o luto, reflete uma conexão contínua entre o físico e o espiritual. Espero que esta exploração das antigas tradições judaicas tenha trazido uma nova compreensão sobre a importância do sepultamento na Bíblia. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos.